Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Geometria Analítica aqui do canal Aprovado Ser. Hoje nós vamos estudar a equação geral da reta. Observe essa figura aqui, nós temos um plano cartesiano, uma reta esboçada nesse plano cartesiano, aqui pintada de vermelho. Nessa reta nós temos o ponto A com as coordenadas x, a, y, a, ponto B com as coordenadas xb, yb. Esses pontos A e B são pontos conhecidos, pontos dados. Esses x, a, y, a são números, a gente substitui por números. E aqui tem o ponto P. Esse ponto P é um ponto genérico, pode ser qualquer ponto da reta. Então a gente vai representar ele só como x e y. O x e y não está dado. São elementos que vão permanecer na equação geral da reta. De modo que, se eu colocar um determinado valor para o x, existe um valor específico para o y que vai fazer esse ponto P pertencer à reta, para que ele esteja em algum lugar da reta. A equação geral da reta tem esse formato aqui. Ax mais by mais c igual a zero. De modo que esse x e esse y é justamente o x e o y aqui, do ponto P. As coordenadas genéricas de qualquer ponto da reta, o x e o y. A, B e C são coeficientes dessa equação, podendo ser qualquer número. A, B e C são números reais. Para chegar a essa equação, o procedimento é através de encontrar o determinante de uma matriz com 3 colunas e 3 linhas. Essa matriz aqui, ela é montada da seguinte forma: x e y são as incógnitas, elas vão permanecer sendo x e y até o final da resolução da equação. Embaixo a gente coloca as coordenadas de um ponto, coordenada xa, ya, de um ponto qualquer que esteja na reta. E na última linha a gente coloca as coordenadas de um outro ponto qualquer que esteja na reta, no caso aqui representada por xb, yb. E na terceira coluna a gente preenche tudo com 1, para que ela fique uma matriz quadrada de 3 linhas e 3 colunas. A gente vai fazer o quê? Vai encontrar o determinante dessa matriz igualar a zero. Fazendo isso, resolvendo essa matriz aqui, a gente chega nessa equação aqui, olha. Se você não entendeu direito, pode ficar tranquilo que agora eu vou fazer um exercício. Nesse exercício as coisas vão ficar muito claras. Eu vou resolver o exercício de 3 modos diferentes. Primeiro modo, eu vou montar a matriz e resolver o determinante da matriz utilizando o método de Sarros. Segundo modo, eu vou usar um macete que consiste no seguinte: pelo fato dessa matriz ser uma matriz quadrada 3 por 3 e a última coluna da matriz toda preenchida com números uns, tem um macete para resolver o determinante desse tipo de matriz que fica muito mais simples o cálculo. Eu vou ensinar para vocês também esse macete para encontrar a equação da reta, usando o macete sem você precisar resolver o determinante da matriz de uma forma completa pelo método de Sarros. E um terceiro método é um macete mais esperto ainda, um macete ninja, um macete praticamente um hack, que você vai conseguir encontrar essa equação geral da reta quase que de cabeça. Você pode até encontrar de cabeça, dependendo dos pontos. Se forem números pequenos que estejam nos pontos, dá para fazer de cabeça, você encontra a equação da reta. Muito rápido mesmo. Então vamos lá. O exercício é o seguinte: obtenha a equação geral da reta que passa pelos pontos 2 e 5 e 1 e 3. Primeira resolução, método tradicional, resolvendo a matriz pela regra de Sarros. Primeiro, a gente coloca aqui x e y, as coordenadas genéricas da matriz, ó. X e y. Embaixo, as coordenadas do primeiro ponto, botar aqui 2 e 5, um dos pontos que estejam na reta. Na última linha, as coordenadas de um outro ponto que pertence a essa reta, no caso aqui 1 e 3. Terceira coluna, a gente preenche tudo com números 1. Vamos encontrar o determinante dessa matriz agora. Encontrar o determinante, a gente repete as duas primeiras colunas aqui do lado. X e y, 2 e 5, 1 e 3. Agora a gente vai multiplicar as 3 diagonais principais. A gente vai multiplicar x com 5 com 1, colocar o resultado aqui. Y com 1 com 1, o resultado vai vir aqui. E por último, desse lado aqui, 1 vezes 2 vezes 3, o resultado vai vir aqui. Vamos multiplicar também as diagonais secundárias. Multiplicar aqui, ó, 1 com 5 com 3, o resultado vai ser colocado aqui. X com 1 com 3, o resultado vem aqui.
y com 2 com 1, o resultado vem aqui. Vamos fazer essas contas aqui, ó. X vezes 5, 5x. Vezes 1, continua sendo 5x. Aqui, y vezes 1, y vezes 1 continua sendo y. Como é positivo, aqui, ó, mais y. Agora aqui, 1 vezes 2, 2. Vezes 3, 6. Então aqui, ó, mais 6, 6 positivo. Esse lado aqui agora, 1 vezes 1, 5. Vezes 1, 5. X vezes 1, x. Vezes 3, 3x. Mais 3x. Y vezes 2, 2y. Vezes 1, continua sendo 2y. Se fosse menos 2y, eu colocaria um sinal de menos aqui. Mas como é mais positivo, mais 2y. Agora a gente vai pegar esse lado aqui, o lado direito, e subtrair do lado esquerdo. Vai ficar aqui, aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Então a gente vai fazer direito menos esquerdo. Vai ficar assim, ó. O direito, 5x mais y mais 6 menos, aí o lado esquerdo ele entra todinho entre parênteses. Esse menos aqui vai afetar todos os elementos dele. Menos 5 mais 3x mais 2y. É o direito menos o esquerdo. Então, fazendo essa conta aqui, vai ficar 5x mais y mais 6 menos 5 menos 3x menos 2y. Agora, calculando aqui o x, olha, 5x menos 3x vai dar 2x. Y menos 2y, menos y. 6 menos 5 vai dar 1 positivo, 1. Igual a 0. A gente encontrou aqui, olha, a equação geral da reta, que passa pelos pontos 2 e 5 e 1 e 3. Fazer agora pelo outro método. O macete consiste no seguinte, a gente vai colocar aqui as coordenadas genéricas x e y. Embaixo do x e y, vamos colocar as coordenadas de um dos pontos que pertence à reta, vou botar aqui 2 e 5. Na última linha aqui, as coordenadas do outro ponto, 1 e 3. Por último, a gente repete essas coordenadas que estão em cima aqui, repete o x e o y. Agora a gente vai multiplicar as diagonais da seguinte forma. Essa diagonal aqui, x com 5. Depois essa diagonal, 2 com 3. E essa diagonal aqui, 1 com y. E vamos multiplicar aqui as diagonais no sentido oposto também. Essa diagonal aqui é 2 com y, 5 com 1, 3 com x. Fazendo essas contas, a gente tem aqui 5 vezes x, 5x. 2 vezes 3, 6. 1 vezes y, y. Do lado de cá, y vezes 2, 2y. 5 vezes 1, 5. 3 vezes x, 3x. Lembrando que só é possível fazer dessa maneira porque a última linha da matriz 3 por 3 é toda composta por números uns. O que a gente vai fazer? Aqui nós temos o lado direito e aqui o lado esquerdo. A gente vai fazer direito menos esquerdo. Do lado direito a gente tem 5x mais 6 mais y, menos o lado esquerdo. Em vez de eu botar entre parênteses, eu já vou fazendo aqui a continha direta. Já só trocando os sinais e botando aqui. Ela vai ficar menos 2y, menos 5, menos 3x, igual a 0. Vai ficar assim, 5x menos 3x, 2x. Y menos 2y, menos y. 6 menos 5, mais 1. Isso tudo igual a 0. Uma coisa interessante, essa equação geral da reta aqui, ela pode ser convertida na equação reduzida da reta. E uma equação reduzida da reta também pode ser convertida numa equação geral da reta. Como que a gente poderia converter a equação geral da reta na equação reduzida da reta? Equação reduzida da reta a gente viu na última aula aqui do curso de
do curso de Geometria Analítica. É só a gente isolar esse y aqui. Como que vai ficar? Menos y é igual a... O 2x passa para lá trocando sinal, menos 2x. O 1 passa para lá trocando sinal, menos 1. Posso multiplicar isso tudo aqui por menos 1. Vai ficar y é igual a 2x menos 1. A gente tem aqui a equação reduzida da reta. Então, uma outra forma de você encontrar a equação geral da reta, você pode encontrar a equação reduzida da reta por um dos métodos que eu ensinei na aula passada e converter ela na equação geral. Para converter na equação geral, é só fazer o passo contrário. Botar tudo do mesmo lado e igualar a zero. Esse y vai passar para lá trocando sinal, fica assim, olha, 2x... Opa, fiz errado aqui. Aqui é mais 1, ó. Mais 1. Esqueci de trocar o sinal do 1 aqui. Menos y mais 1 igual a zero. Dessa forma, você passou da equação reduzida para a equação geral. Agora eu vou ensinar para vocês, vou resolver esse problema aqui usando o terceiro método que eu falei, aquele método ninja, aquele método hacker. Isso aqui foi só uma observação, para vocês entenderem que a equação reduzida e a equação geral da reta, elas são equações equivalentes. Terceiro método, a gente vai usar essa regrinha aqui. Antes de eu explicar para vocês o que é essa regrinha, isso é uma coisa para memorizar, mas é muito simples. Observe esses dois pontos aqui. A gente tem o primeiro e o segundo ponto. Cada ponto tem seus elementos. Esse 2 aqui é o primeiro elemento do primeiro ponto e esse 1 é o primeiro elemento do segundo ponto. Aqui nós temos o segundo elemento do primeiro ponto e aqui o segundo elemento do segundo ponto. E nós temos também os elementos dos extremos e os elementos do meio. No meio a gente tem aqui ó, o 5 e o 1. São os elementos do meio. Os elementos do extremo, que estão nas pontinhas aqui. Se a gente olhar os dois pontos de uma vez só, a gente tem aqui o 2 e o 3. São os elementos do extremo. Dito isso, a gente já pode entender o significado disso aqui. Segundo menos segundo indo, essa seta indica esse sentido aqui. Segundo menos segundo indo. Primeiro menos primeiro voltando. Depois extremo menos meios multiplicando. Como vai ficar isso? Eu vou fazer na prática para ficar fácil para vocês. Olha, segundo, que é o 5, menos segundo indo. Indo é nesse sentido aqui, ó, daqui para cá. Então vai ficar 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Então a gente já bota aqui 2 e bota um x do lado. Depois a gente vai fazer no sentido oposto, que está voltando. Primeiro menos primeiro. Vai ficar aqui, olha. 1 menos 2 voltando. 1 menos 2 é menos 1. Então vai ficar menos 1. A gente já bota um y aqui. Depois, extremos menos meio multiplicando. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer os extremos. Os extremos quem são? O 2 e o 3. 2 e 3. A gente multiplica. 2 vezes 3, 6. Pode até anotar aqui do lado. 6 extremos menos os meios multiplicando. Os meio vezes meio. 5 vezes 1, 5. E vai subtrair. Extremo menos meio multiplicando. Então, extremo vezes extremo, meio vezes meio, subtrai. Isso aqui vai dar 1. Então, aqui a gente já coloca aqui, olha. Mais 1 igual a 0. Então, esse é o método ninja, o macete hacker, para você fazer praticamente de cabeça. Se você decorar esse método aqui, ó, você faz de cabeça. Segundo menos segundo indo. Primeiro menos primeiro voltando, extremos menos meios multiplicando. Só isso é a regrinha. Guardou isso, você consegue obter a equação geral da reta. Com a equação geral da reta, se a pergunta foi a equação reduzida, você pode voltar lá, você pode usar isso para fazer a equação reduzida da reta. E inclusive é um macete interessante também para usar em questões de função do primeiro grau. Dados os dois pontos, encontra a função lá do primeiro grau. Que aí no caso é y igual a x mais b. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer
qualquer dúvida, pode colocar nos comentários ou me contactar pelo Instagram. Eu estou muito empolgado com esse canal, quero mesmo que esse projeto vá para frente, esse projeto de um ensino de qualidade, rápido, dinâmico, para pessoas que têm dificuldade em matemática, conseguir entender, acompanhar a matéria e alcançar os seus objetivos, seja passar de ano, passar na prova do concurso militar, vestibular, seja lá qual for o seu objetivo. E a forma que você tem de me ajudar é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações para você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E esse canal ainda não está monetizado pelo YouTube, não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém. A forma que você pode colaborar comigo para eu dar prosseguimento a esse projeto, a esse trabalho, é compartilhando o canal com o pessoal da sua sala de aula, do grupo de estudos, curso preparatório, pessoal da sua turma da faculdade, e compartilhando com qualquer pessoa que você sabe que esse canal vai ser útil, vai ajudar a pessoa. Eu conto com a sua colaboração e com o seu apoio. Valeu, gente. Obrigado aí por ter assistido o vídeo.